Olá, pessoal, muito boa noite, paz seja com todos, amém? Nós estamos aqui para o nosso segundo encontro pós-batismo. E aí, como é que está a vida de vocês com Cristo? Como é que está essa nova caminhada? Fala aí para nós, vai curtindo, vai deixando seu recadinho, vamos interagir. Afinal de contas, agora nós somos uma família, a família de Cristo. No encontro passado, a gente falou sobre uma série de coisas. No encontro passado, nós aprendemos que nós somos ovelhas de Cristo e que quem é ovelha, ele vive segundo o que a Bíblia diz. Em João 10, capítulo 27, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: as minhas ovelhas ouvem, veem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Presta bem atenção. As minhas ovelhas me ouvem a minha voz, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aquele que serve a Cristo, ele é obediente, ele tem compromisso com a igreja, com as coisas de Cristo. Aquele que serve a Cristo, ele sabe honrar o seu pastor, ele sabe honrar os seus líderes. Na aula passada também que nós falamos um pouco sobre a Bíblia, que a Bíblia possui 66 livros, que a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento, que o conteúdo do Antigo Testamento, ele está anunciando a vinda de Cristo, que o conteúdo do Novo Testamento, ele está falando sobre a vida de Cristo aqui na terra. Os 4 evangelhos são um relato do ministério, do nascimento à morte de Cristo. Nós aprendemos que as cartas, as epístolas paulinas, nós aprendemos que tudo isso são livros históricos que ele vai falar, né, vai testemunhar, testificar tudo que aquilo que está escrito nos evangelhos, que permanecem até hoje. Afinal, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós falamos também que tem o livro de Apocalipse. Apocalipse fala sobre a volta de Cristo, fala para nós sobre as últimas coisas. Nós aprendemos a importância de conhecer a palavra de Deus. É dentro da palavra de Deus que estão as maiores promessas para a minha vida e para a sua vida. E a gente só tem acesso, só tem direito a essas promessas quando a gente sabe qual é os nossos direitos. Nós falamos também um pouco sobre a questão da idolatria, que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E agora, a prioridade nossa, minha, sua, é servir a Deus. E não é servir a Deus de qualquer maneira, é servir a Deus por excelência. Eu quero deixar para você aqui nesse momento uma tarefa. Pega seu caderno, anota aí rapidinho, rapidinho, sem perda de tempo. Ler Salmo 115 é a sua tarefa da semana. Lá no Salmo 115 fala um pouco sobre idolatria, o que é idolatria. E para concluir a nossa revisão, eu quero falar também, quero relembrar com você sobre a questão dos vícios. Tudo aquilo que é feito com frequência e desagrada a Deus é considerado vício. Exemplo de vício? Temos vários. A Bíblia nos fala que a bebedice, bebida, cigarro, droga, jogos de azar, pornografia, palavrões, fofocas. E como aqui na rua da minha casa é desse jeito, o tempo todo é um trânsito terrível. Mas prosseguindo, como sair dos vícios? Como é que eu faço para deixar a prática desses erros, pastora? Você vai sair da prática desses erros sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus.
Você precisa ter um encontro pessoal com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, pastora? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Você vai conhecê-lo através do ouvir a palavra de Deus e através de ouvir hinos que exaltam, que glorificam o nome do Senhor. A convivência com pessoas cheias do Espírito Santo vai te ajudar também. Mas eu tenho um segredo que é a cereja do bolo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece a praticar a oração todos os dias. Ore quando você acordar, ore na hora que você estiver fazendo as suas refeições e principalmente não durma sem falar com Deus. Pastora, não sei orar. Oração não é uma sequência de palavras bonitas. Oração é um diálogo que você tem com um Pai que te conhece. Use as suas palavras, chegue para Deus e fala: Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço pelo alimento. Pai, eu peço a tua bênção, a tua graça, estou saindo para o trabalho. Simples assim. E aos poucos o Espírito Santo de Deus vai desenvolvendo entre você e Deus aquela intimidade. E é isso que vai fazer a sua vida estar alinhada à vontade de Deus. Amém? Esse primeiro momento foi a nossa revisão. Mas agora nós vamos ao assunto do nosso segundo encontro. Hoje, nesse segundo encontro, o nosso tema de hoje, o início do nosso segundo encontro, é um tema meio que complexo para ser trabalhado. Porque nós estamos ministrando hoje para um público mais voltado para a adolescência. Estamos ministrando hoje para um público mais voltado para talvez uma classe de juniores, podemos dizer assim. Mas é muito importante você ter conhecimento disto. E como nessa classe existe também pessoas maiores de idade, elas vão conseguir ter uma absorção melhor do que vai ser ministrado nesse momento. Em caso de dúvidas, conforme eu venho ensinando para vocês desde o início, me procure, eu sou a pastora de vocês, procure o pastor Antônio, e venha esclarecer as suas dúvidas conosco. Não vá buscar respostas lá fora, com amigos, às vezes com parentes próximos, pessoas que não participam da mesma fé que você está entrando. Procure sempre o seu pastor, a sua pastora, nós estamos à sua disposição. Amém? Olha, eu quero falar com você hoje sobre impureza sexual. Que é isso, pastora? Você está me falando que sexo é sujo? Que é errado? Não. Eu quero mostrar para você que a relação sexual entre um homem e uma mulher é algo puro, é algo justo, é algo certo, é propósito de Deus. Deus, ele criou o homem e criou a mulher, e certamente essa atração também foi criada por Deus. Porém, esse ato, essa prática é algo reservado para acontecer somente depois do casamento. E o casamento, ele é algo indissolúvel. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Deus não abençoa a poligamia. Deus não abençoa a bigamia. Que isso, pastora? Que palavras são essas? Bigamia é um homem que possui duas mulheres. Poligamia, um homem que possui várias mulheres. Deus não abençoa esse tipo de situação. E se até aqui você andou desta forma, este é o momento de você mudar essa história. Você tem uma família, você tem uma esposa, então você deve focar nesta esposa, focar nesta família, cuidar deste casamento que é algo indissolúvel. A palavra do Senhor, ela vai dizer para nós que não é bom que o homem viva só, não é bom que a mulher viva só, e que um é o ajudador do outro, de forma que se um cair, o outro vai levantar. Pastora, eu não me casei ainda, não tenho idade para me casar ainda. Eu preciso saber disso? Sim, precisa. Para que você tenha discernimento para orar ao Senhor, que no tempo certo o Senhor prepare uma pessoa direcionada por Ele para caminhar com você, para ser o seu ajudador,
na fé, na vida profissional, na criação dos filhos. Tudo que Deus dá é perfeito. E aquela pessoa que Deus te der é uma pessoa que vai caminhar com você por toda a vida aqui na terra. Existem, só concluindo a questão do casamento, eu disse que casamento é algo indissolúvel. A palavra de Deus, ela fala que a gente está unido até que a morte os separe. Então, o que acontece? Morreu uma das partes dentro do casamento, é lícito se casar novamente, é correto se casar novamente. Mas o propósito de Deus é para que não haja a dissolução do casamento, é para que não ocorra separação entre o marido e a esposa, é para que a família permaneça unida. E lá na frente, a gente vai voltar novamente a esse assunto do casamento, ok? Eu quero falar agora sobre os tipos de pecado que existem relacionados ao tema sexualidade. Existe um pecado chamado fornicação. É aquele pecado onde você busca assistir filmes ou conteúdos impróprios, onde você se assenta com pessoas para contar piadas, usar palavras de duplo entendimento. E cada vez que você faz isso, você está praticando o pecado da fornicação. E você agora é ovelha. E quem é ovelha, ele ouve a voz do seu pastor. E ele foge da aparência do mal. Deus também, ele abomina o contato sexual entre pessoas próximas na família. O Senhor, ele não concorda, ele não abençoa esse tipo de contato entre parentes próximos, pessoas do mesmo sexo e autoexcitação. O casamento é o que a Bíblia fala, mas aí de repente você está se perguntando, o que a Bíblia fala sobre casamento? Casamento, ele é um pacto mútuo que tem testemunhas públicas e que dá o direito legal de ter uma vida sexual ativa. Portanto, a prática sexual, você que é solteiro, é somente permitida após o casamento. Pastora, você acabou de me dizer que o casamento é algo indissolúvel. Me explica a questão do divórcio. O divórcio, ele só existe por uma razão. A palavra do Senhor vai dizer que o divórcio acontece por causa da dureza de coração entre as pessoas. E Deus deu uma ressalva, somente uma ressalva, para permitir que ocorresse o divórcio. O divórcio só é permitido em caso de adultério. Mas não é adultério, suspeita de adultério, me disseram, me falaram, desconfio, não. Adultério comprovado e continuado. O que é um adultério comprovado e continuado? É quando a pessoa possui um amante fora do casamento e que lá ele mantém casa, que horas ele está com a esposa, horas está com a amante e que é uma amante só. Isso é adultério. E a palavra do Senhor, ela diz que nesses casos, pela dureza de coração das pessoas, é permitido o divórcio. Mas o ideal, presta bem atenção aqui, o ideal é que primeiro se assente, procure uma forma de se perdoar, de reconstruir, procure um encontro de casais para você participar. Vem aí na Quadrangular Moema, o treinamento Casados para Sempre. E eu tenho certeza que isso vai capacitar você que hoje está participando desse treinamento a restaurar casamentos lá fora, de amigos que um dia você conheceu lá fora e que talvez hoje esteja passando por alguma dificuldade. Amém? Eu quero concluir essa parte falando um pouco sobre a presença de Deus. A presença de Deus, ela tem cuidado de você. É a presença de Deus que te faz vigiar
Vigiar o quê? Os olhos, a imaginação, os gestos. E ó, não pare de orar. Você precisa orar sem cessar. A oração é o que vai te manter de pé, é o que vai te sustentar nesta caminhada, nesta corrida contra o pecado, nessa nova caminhada. O que vai te fazer mudar as suas atitudes nada mais é do que conhecer a palavra e a prática da oração. Amém? Eu quero falar também sobre a questão do perdão. Olha, veja bem, quando a gente batiza, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que todos os nossos pecados, eles foram lançados no mar do esquecimento. Que Deus, ele, naquele momento que você desceu às águas, que você sepultou o velho homem e nasceu para Cristo, todos os seus pecados ali naquele momento foram perdoados. Mas acontece que a sua vida vai dar continuidade. E a mesma palavra do Senhor aqui na terra, ela diz para nós que não existe na terra ninguém que não tenha pecado. Mas existe um pecado que ele é um pecado que ele faz parte da vida da maioria das pessoas. Chama falta de perdão. Eu acredito que você que está me assistindo neste momento, todos nós, um dia já fomos feridos, já fomos machucados por alguém. Alguém um dia pisou na bola comigo, com você. Alguém algum dia fez o nosso coração chorar, sangrar por dentro. Mas acontece que tudo que a gente precisa nesse tempo é de liberar perdão. A palavra do Senhor, ela conta pra gente que uma parábola, que certa feita, um homem, ele estava devendo para um agiota uma certa quantia em dinheiro, e que esse homem, ele não tinha com que pagar. Mas que esse mesmo agiota, ele também devia outra pessoa. E que essa outra pessoa, ela perdoou ele da dívida. Mas quando ele chega nesse primeiro endividado, nesse que tinha tomado dinheiro emprestado, nesse que estava numa situação que devia menos do que ele, vamos colocar assim, que agora aquele agiota, ele já não perdoa a dívida. E a palavra do Senhor fala que nós devemos perdoar assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração do Pai Nosso, ela diz: perdoa as nossas dívidas, Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O homem da parábola, quando ele nega o perdão para o outro, aquele que o havia perdoado antes chega para ele e dá a ele uma injeção de confronto, chama ele à responsabilidade e mostra para ele o quanto ele está errado. Você que está aqui me assistindo neste momento, eu tenho certeza que você conhece a oração do Pai Nosso de cor e salteado. E que você, quando ora ou quando já orou, já rezou, você disse assim: perdoa os meus pecados, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E se você não libera perdão para a pessoa que te feriu, para a pessoa que te machucou, você acredita mesmo, de verdade, que existe possibilidade de alcançar o perdão de Deus? Deixa eu te contar um segredo. O nosso Deus, ele não quebra princípios. E agora que você nasceu de novo, que você ouve a voz do seu pastor, que você é nova criatura, a partir de hoje, você vai começar a aprender um pouco sobre o perdão, sobre como perdoar, sobre como mudar essa história na sua vida. Eu quero te falar que perdão, ele não é sentimento, ele é uma ordenança de Deus. E que o perdão, ele só é exercido baseado na fé. Quem libera perdão, ele não exige mudança da outra pessoa. Se eu perdoo a outra pessoa, eu não vou querer que ela mude, eu não vou querer que ela fale diferente, eu não vou querer que ela se vista diferente. Não, se eu liberei perdão, eu estou dizendo: estou disposto a caminhar contigo do jeito que você é. A minha forma de estar com você é o que vai te mover a mudar de vida, a mudar de atitude.
Acredite que o maior desafio que Cristo deixou para a nossa vida é o fato do perdoar. Por isso eu pergunto para você, teria como você pagar todos os benefícios que Deus fez para você? Não teria. E teria condições de você pagar a Deus por todo o pecado que você já cometeu? Fala, não, Deus, eu quero assumir a bronca, eu quero assumir a culpa. Você acha que você conseguiria? A palavra do Senhor, ela vai dizer pra gente que todo aquele que é morto no madeiro, ele é amaldiçoado. Jesus, ele morreu na cruz e ele não tinha pecado. Sabe por que ele foi para a cruz? Para pagar o meu e o seu pecado. Ele nos perdoou primeiro. Ele primeiro deixou o legado para a gente, deixou o exemplo. E hoje é dia da gente liberar perdão. Perdoar quem nos feriu, perdoar as pessoas que causaram feridas no passado. O liberar perdão, ele vai gerar um remédio, não só para nossas vidas, mas também para a vida de outras pessoas. Deixar de perdoar trará para a gente consequências muito sérias e que a gente não consegue sequer imaginar. Hoje eu quero te desafiar a procurar alguém, após assistir e passar por esse treinamento. Alguém que um dia te machucou, alguém que um dia te feriu, alguém que de alguma forma te trouxe tristeza ao seu coração. Eu quero te desafiar a procurar alguém e falar para ele, olha, te perdoo em nome de Jesus. Amém? Perdoar não é esquecer. Perdoar é não exigir mudança da outra pessoa, daquele que te ofendeu. Amém? Eu quero compartilhar algo com você também. Eu quero falar sobre vocabulário. Olha, a questão do vocabulário é uma coisa muito séria. A boca, ela só fala daquilo que o coração está cheio. Tá falando mal do pastor, da igreja, do irmão, daquele irmão que está sentado do seu lado, é sinal que seu coração está cheio de maldade. E é algo que a gente vê, é algo muito comum a gente escutar, a gente às vezes está assentado, conversando com amigos, às vezes de dentro da igreja, outros talvez de fora da igreja, e é muito comum a gente ouvir pessoas falando sobre as qualidades ou sobre os defeitos de um pastor. Fala-se mais sobre os defeitos do pastor. Não tenha coragem de chegar para o pastor e falar, pastor, isso não gostei. Eu gostaria que, se tivesse a possibilidade, que isso fosse diferente. Não. Prefere chegar e falar mal. E quem fala mal, ele está com o coração cheio de maldade. E a palavra do Senhor, ela diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Palavras obscenas, palavras que você não falaria perto do pastor, que você não falaria perto da sua mãe, que você não falaria perto do seu filho. Essa é outra evidência que o seu coração não está cheio de Deus. O que você tem conversado lá no seu trabalho, lá na sua escola? Como tem sido? Que tipo de linguajar, que tipo de palavreado você tem falado? Ofensas, desprezo. Assim, aquele que não ofende em palavras, ele acaba se tornando um homem perfeito. Esse é um texto que está lá no livro de Provérbios. Zombaria, deboche. Isso também não combina com o Espírito Santo de Deus que habita em você. Nós devemos rir de nós mesmos. Nós devemos rir com outras pessoas, mas jamais devemos rir das pessoas. Muitas das vezes, conforme eu ia dizendo, tem gente que fala mal do pastor, tem gente que zomba do pastor. Pela forma com que ele fala, com a forma com que ele veste, com a forma dele se posicionar frente às coisas.
Tem pessoas que zombam do pai, da mãe, da professora, do patrão, faz piadinha. Isso não combina com o Espírito Santo que agora habita em você. Então agora é hora de melhorar, de mudar esse linguajar perverso, esse linguajar que não está edificando, né, a vida de ninguém. Você agora é ovelha de Cristo e na sua boca só deve sair palavras abençoadoras. Você agora não invoca mais nenhum tipo de entidade para na hora do susto. Você não invoca nenhum tipo de entidade quando algo sumiu dentro da tua casa e que você precisa encontrar. Agora, sempre você vai clamar o nome de Jesus. Porque no poder que há no sangue de Jesus. Essa vai ser a sua palavra. Da sua boca, dos seus lábios, o que vai sair daqui para frente são palavras que engrandeçam o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor, dos reis. Olha, a gente está com um tempo assim meio que escasso e tudo tem sido falado de uma maneira muito rápida, muito sucinta, mas eu gostaria de receber de vocês os questionamentos, as dúvidas. Nós estamos aqui não para ficar num monólogo, mas nós estamos aqui para trabalhar em conjunto, para esclarecer dúvidas e para crescer juntos. Amém? Olha, continuando, da sua boca não sai comentários ou notícias que sejam inverdades. Você não trabalha mais com mentira. Você não participa mais de roda de fofoca, de disse-me disse, daquela coisa que, olha, chegou perto de você e fala, nem te conto. Olha, comenta com ninguém não, tá? É segredo, não faça isso. Não combina com o Espírito Santo que habita em você. Não fale mal do irmão que está sentado do teu lado, à direita, à esquerda. Não fale mal daquele que exerce autoridade sobre a sua vida. Não fale mal dos seus pais, não fale mal dos seus irmãos. Você agora possui o Espírito Santo na sua vida e as suas atitudes agora são diferentes. Não murmure. A prática da murmuração, para cada uma murmuração, aumenta-se 1 ano de provação, você sabia? O povo lá no deserto saiu para uma viagem de 40 dias e durou 40 anos a viagem daquele povo. Tudo por causa de murmuração. Pastora, não sei o que é murmuração. Murmuração é toda reclamação infundada. Você tem na sua casa o prato de comida, você tem uma cama limpinha para você dormir e muitas das vezes você acaba se posicionando como um reclamão. Não gosto dessa comida, não gosto desta casa, não gosto desse lugar, não gosto desse trabalho. Isso chama murmuração, reclamação o tempo todo, colocando defeito em tudo. E isso é um pecado. Isso não pode acontecer. Isso não pode sair da boca de um servo de Deus. Você agora não é mais um caluniador. Você agora não acusa ninguém. Você não cria acusações maliciosas que vai contra a pessoa, contra o propósito de Deus para a vida dela. Você agora não emite comentários para envergonhar, para afrontar. Você agora não é mais um gerador de contendas. Você agora leva a paz, porque você carrega os frutos do Espírito Santo. A sua boca, ela é como um instrumento de Deus para ensinar, para orar, para cantar louvores, para glorificar, para exaltar, agradecer a Deus e proclamar as verdades do Evangelho. Falsidade, mentira, ira, isso agora não faz mais parte da sua índole nem do seu caráter. A mentira é tudo aquilo que vai de contrário às verdades. A mentira, ela pode causar morte, você sabia? Ananias e Safira são personagens da Bíblia que um dia eles chegaram no altar para consagrar seu dízimo. Eles venderam uma propriedade e quando eles chegaram no altar,
para consagrar o dízimo, eles combinaram em casa de devolver um dízimo mentiroso, um dízimo falso. E eles combinaram de dizer o valor. E Ananias, ele entra primeiro, e quando ele vai consagrar o dízimo, o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele não deixa nada escondido nem nada no secreto. A pastora não adivinha nada, o pastor não adivinha nada. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não deixa nada no oculto e nem no secreto. Coloca isso no teu coração. E quando eles chegam lá, e que eles são questionados sobre o valor da propriedade, eles mentem. E quando eles mentem, Ananias, quando mentiu, ele já caiu na hora, fulminado aos pés do profeta, aos pés do homem de Deus, e morreu. Quando a mulher chega para fazer a mesma coisa, ela também é questionada. E ela, então, ela sem saber, ela sustenta a mentira do marido. E também foi fulminada ali no altar, na mesma hora. A mentira, ela leva à morte. A mentira, ela causa desastres muito grandes. Outro exemplo de morte que a mentira causou, Caim e Abel. Caim e Abel eram dois irmãos. E um certo dia eles vão preparar uma oferta de primícias. E a palavra do Senhor vai me dizer que na hora de preparar essa oferta, Deus se agradou da oferta de Abel. Foi uma oferta de coração aberto. E não se agradou da oferta de Caim. Caim ficou irado com essa situação e foi lá e matou Abel. E quando Deus pergunta, Caim, onde está seu irmão Abel? Caim responde para Deus, seria eu guardião do meu irmão? Ele mentiu, que não sabia do paradeiro do irmão. Isso para a vida dele também gerou sérias consequências. Ele mata o irmão, mas ele carrega consigo uma marca, para que toda pessoa saiba que ele era um assassino e que ninguém poderia matá-lo. Essa foi a penalidade que o Senhor nosso Deus deu para ele. Se temos comunhão com Cristo, nós não podemos ter comunhão com o pecado. Ou nós servimos a Deus, ou nós somos escravizados pelo pecado. Está na hora da gente redefinir os nossos conceitos. Arrepender é confessar que não existe mentira santa, nem mentirinha e nem mentira grande. Da sua boca não pode mais, a partir de hoje, sair palavras de engano. Você é um servo de Deus, você possui o Espírito Santo de Deus contigo e você agora preza pela verdade. Você só trabalha em cima da verdade. A ira é uma obra da carne. Ela pode acontecer através do impulso ou através do hábito. A ira, ela gera contenda. A ira, ela gera ofensa. A ira, ela trabalha com gritarias e inimizades. Hoje, você tem o fruto do Espírito. E você agora não pode mais permanecer, não pode mais aceitar que a ira permaneça na sua vida. E para se libertar da ira, a primeira coisa é confessar esse pecado. E não pode deixar o tempo passar. Você se irou com a esposa? Corre atrás dela, pede perdão. Filho, irou com os pais? Corre atrás desse pai, dessa mãe, pede perdão. É assim que a ira, que o pecado da ira, ele é extirpado, exterminado da vida do servo de Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa buscar pelos frutos do Espírito. Você precisa pedir ao Senhor que venha transformar o seu caráter, para você ter um caráter igual ao caráter de Cristo. Nós devemos agir com amor. Você que está chegando agora para a família quadrangular, eu quero deixar para você um recadinho para você guardar lá no fundo do teu coração. A quadrangular, ela nasceu para amar e você é parte integrante
desse amor imenso que a Quadrangular tem por você. Seja abençoado nesta noite em nome